Olá, meus amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero falar a respeito de um assunto que está bombando aí nas mídias sociais, que fala a respeito de um cavalo amarelo que vai aparecer no dia 30 de março com o Anjo da Morte. Então, está sendo anunciado a respeito de uma profecia deste cavaleiro com um cavalo amarelo que vai trazer uma grande mortandade para as pessoas que estiverem andando nas ruas na noite de segunda-feira, dia 29, e no dia 30 também. E este cavalo amarelo tem uma descrição bíblica falando a respeito dele no texto de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 8, e ele é o quarto cavaleiro do Apocalipse. E então vamos falar rapidamente a respeito dos primeiros cavaleiros até chegar no Anjo da Morte, do quarto cavaleiro montado no cavalo amarelo. E então, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, fala a respeito do Cordeiro de Deus, que é o único digno de abrir o livro dos juízos de Deus, que está descrito em Apocalipse capítulo 5, que um livro que tem 7 selos e o Cordeiro Jesus Cristo é o único que pode abrir, desatar esses selos, e cada selo aberto, então existe uma manifestação de juízo aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2, o Cordeiro Jesus abre o primeiro selo e então aparece um cavaleiro montado num cavalo branco, que tem um arco na mão e ele recebe uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Este primeiro homem, primeiro cavaleiro montado no cavalo branco, ele é identificado como a pessoa do anticristo quando ele começa a exercer domínio sobre as nações e começa a crescer em poder, sai vencendo e para vencer. Ele não tinha uma coroa, mas ele recebe uma coroa e ele tem uma arma na sua mão, um arco para atacar as pessoas, para conquistar o seu poder através desse domínio que ele vai então saindo vencendo e para vencer. Depois, logo em seguida, Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, o Cordeiro Jesus Cristo abre o segundo selo e então aparece um cavalo vermelho. E a descrição desse texto aqui diz que foi dado a este cavaleiro tirar a paz da terra. Então, estamos falando não somente a respeito de guerras, né, mas a paz retirada. Por quê? Hoje as pessoas estão atormentadas, com medo da doença, com medo do futuro, com medo da crise econômica global, e por isso estão discutindo aspectos de como resolver isso, inclusive até através de um grande reset para zerar a economia. Mas hoje as pessoas estão sem paz, né, e precisam de paz. Nesses momentos de princípio de dores que haverá sobre todas as nações, aqui fala a respeito que este cavaleiro tira a paz da terra e também faz com que os homens se matassem uns aos outros. Então estamos falando sim, como Jesus falou em Mateus 24, de 6 a 8, no princípio das dores, que haveria guerras e rumores de guerras. Então isso está acontecendo, nação se levantando contra nação e o reino das trevas se levantando contra o reino da luz. Tá? Então, nação contra nação e reino contra reino. Os homens se matando uns aos outros e foi dado para esse cavaleiro uma grande espada. Estamos falando de mortandade através da violência. E este é o segundo selo, o segundo cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. E depois, o Cordeiro Jesus, no versículos 5 e 6, abre o terceiro selo e aí então aparece um cavalo preto e o cavaleiro que estava sentado tinha uma balança na sua mão e ali ele fala a respeito de uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso quer dizer isso? Está falando que depois das guerras, depois de tirar da paz na terra e as guerras entre as nações, guerras e rumores de guerras, haverá uma crise econômica global sem precedentes. O que nós estamos vendo agora ainda não está acontecendo nesse nível que ainda vai acontecer. Então estamos falando que depois das guerras haverá uma crise financeira. É natural que isso aconteça. Os bens de consumo ficam elevadíssimos, já estão assim e vai piorar. A crise financeira vai ser muito intensa e haverá uma grande fome na terra. Então aqui fala a respeito deste assunto. E também fala a respeito de não se danificar o azeite e o vinho. O que quer dizer isso? Azeite é o símbolo bíblico do óleo do Espírito Santo e o vinho é o símbolo do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Então, de alguma forma, os cristãos que estiverem vivendo nesta época serão de alguma forma protegidos pelo poder de Deus. Assim como houve pragas na terra do Egito, aquelas 10 pragas descritas no livro do Êxodo, e o povo de Deus ficou poupado daquelas pragas de alguma forma sobrenatural. Deus
proverá. Deus vai estar cuidando de todos aqueles que nele crerem. Bem nenhum faltará aos que o temem. E por isso fala a respeito de não haver danos para o azeite e para o vinho, nesse sentido, tá? E aí então, depois deste terceiro cavaleiro, a abertura do quarto selo com o tal do cavalo amarelo. E diz assim que o Senhor Jesus abriu o quarto selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e estava sentado sobre ele um cavaleiro que tinha por nome Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então, veja que esse cavaleiro, montado nesse cavalo amarelo, ele traz a morte e traz o inferno, quer dizer, as pessoas morrem e vão ser levadas para o inferno, então a morte eterna, mas e também tem uma abrangência, né, de uma quarta parte da Terra, então uma grande mortandade. Imagina um quarto da população mundial sendo morta por este anjo da morte, esse cavaleiro montado nesse cavalo amarelo. Mas, em primeiro lugar, ele vai trazer a morte através da espada, exatamente como já vimos no segundo cavaleiro, trazendo a espada, tinha uma espada na mão, tá? Então, agora a mortandade começa a acontecer com as guerras, com a paz da terra tirada, a mortandade começa a acontecer e também a fome, porque o terceiro selo, o terceiro cavaleiro, exatamente ele traz uma crise econômica, financeira sem precedentes. E assim como nós já estamos vendo milhares de pessoas desempregadas e a fome expandindo e a necessidade humana, social, tremendamente grande, tá? Assim, neste tempo, vai haver essa mortandade também através da fome. E junto com a fome, cai o sistema imunológico, as pessoas estão mais desnutridas, a imunidade está baixa e também, então, as pragas, a peste, está sendo aumentada assustadoramente. Então, estamos falando muito mais do que uma pandemia pelo coronavírus. Estamos falando de pestes que virão e grande mortandade na Terra também. E, finalmente, fala a respeito de feras, tá? Isso também é um fato que está cada vez sendo verificado pelos cientistas, que exatamente por causa dessa situação de fome, os animais estão invadindo as cidades, né, próximas ali do habitat deles natural, tá? E estão agredindo, estão atacando, a vida humana está sendo colocada em risco. Então, é uma situação que está ainda por vir e este é o cavaleiro montado no cavalo amarelo. Quando se fala a respeito de essa profecia de ter um cavaleiro, que é o anjo da morte, que então no dia 30 de março vai estar matando todo mundo que estiver saindo nas ruas, não está condizente com aquilo que está nas Escrituras. Em primeiro lugar, tem que aparecer o anticristo, exercendo cada vez mais domínio e influência sobre os moradores da terra. Depois, esses conflitos de guerras entre nações, tá? E depois, então, uma crise econômico-financeira e depois a mortandade através deste cavalo amarelo. O intuito desse vídeo, quando nós estamos falando a respeito desse assunto, é que as pessoas estão ouvindo essa palavra profética e estão ficando atemorizadas e, claro, vão ficar reclusas nas suas casas, porque ninguém quer sair de casa para não ser pego pelo anjo da morte. Não é igual o anjo da morte que aconteceu na 10ª praga lá no Egito, tá? Que realmente houve isso. E também, da mesma forma que fala não danifique o azeite e o vinho, houve livramento do anjo da morte para aqueles que sacrificaram o cordeiro da Páscoa lá no Egito e pegaram o sangue e os aspergiram sobre os umbrais das suas casas. Também, claro, hoje ninguém precisa fazer a morte do cordeiro, estamos, claro, também até na véspera da festa da Páscoa, mas ninguém vai matar cordeiro e pintar de sangue as portas das suas casas para o anjo da morte não entrar. Não é esse o intuito. Mas aquilo que aconteceu lá no Egito prefigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos livra de todo mal. Então, aqueles que estiverem sim nas suas casas, aqueles que invocarem o nome de Jesus Cristo serão salvos. Não precisam ficar atemorados, porque não vai passar nenhum cavalo amarelo nas ruas das cidades, tá? Então fique tranquilo, mas especialmente sim, se guarde, porque haverá fome, haverá pestes, haverá mortandade através de violência, através da espada, a paz da terra será tirada e somente aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. A vida em abundância, a cura, a paz, a livramento para aqueles que temem ao Senhor. Então, neste momento, nós queremos de uma maneira simples dizer, não ficar atemorizado com más notícias, mesmo que seja um homem que possa ser um profeta de Deus
não vamos colocar em questionamento se o homem é de Deus ou não é de Deus, mas é preciso apegar-nos à palavra profética bíblica, ouvir a voz de Deus, aquilo que está escrito na sua palavra, para que então nós possamos entender as circunstâncias e nos posicionarmos de maneira adequada. O que você precisa, cada um de nós precisa, é aspergir-se com o sangue do Cordeiro. Se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que diz: o Senhor é meu escudo, meu baluarte, o meu Deus em quem confio. Então, a palavra do Salmo 91 vai ter esta eficácia também. Como no Salmo 91:14 fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Então, cai 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido. Praga alguma chegará na tua tenda. O anjo da morte não vai entrar se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Se você tiver o sangue do Cordeiro Jesus Cristo te purificando de todos os pecados. Então, nós fechamos as brechas pelo sangue do Cordeiro, nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo e todo aquele que invocar será salvo. Então, neste momento, fique em paz, claro, em temor do Senhor, andando no caminho do Senhor, obediente à sua voz, à sua palavra, mas não se atemorize de palavras proféticas que apregoam o mal, apregoam a morte, quando vai acontecer sim isso, mas no devido tempo, que não é agora, tá? Não vai acontecer nada de diferente nesse aspecto profético, bíblico, tá? Daquilo que está profetizado aqui nesse texto de Apocalipse 6, versículo 8, desse cavalo amarelo, mas claro que todo o processo de princípio das dores, todas essas operações, a maquinação do mal, o aparecimento do anticristo está às portas, tá? Então ele está com todo o cenário preparado para começar a se manifestar. Aí sim, haverá o segundo selo, com guerras, haverá uma crise econômica ainda muito mais intensa e haverá uma grande mortandade na Terra também, neste tempo do princípio das dores e depois na grande tribulação, muito mais severamente. Mas que você guarde o seu coração, guarde os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito do Senhor diz à sua igreja através da sua palavra e permaneça em paz, confiante, invocando o nome de Jesus Cristo, porque você e a sua casa serão salvos. Que Deus abençoe, com paz, e vamos passar esse dia 29, o dia 30, o Senhor é Deus conosco, Ele vai renovar a sua misericórdia, a sua bondade, que nos seguirão todos os dias, e mal algum virá sobre nós, aqueles que temem o Senhor e que estão debaixo da sua cobertura do sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe com paz, com tranquilidade, você e sua casa sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém.